A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a aula de hoje é a lição de número 12, né? A lição que tem por título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Mais uma lição excelente, muito bonita, muito agradável de nós estudarmos. Antes de entrar na lição propriamente dita, eu quero comentar com os irmãos acerca da importância de nós observarmos a estrutura da lição. A lição ela é muito bem estruturada, ela traz dicas didáticas, pedagógicas, ela traz sugestão de hinos, traz sugestão de leitura bíblica para cada dia. Então, é uma lição muito completa. Se o professor, pelo menos, explorar a estrutura da lição, com certeza a aula de domingo será excelente. Também, se o aluno se interessar em observar, né, cada ponto, cada item da lição, ou pelo menos fizer uma leitura prévia da lição, isso vai ajudar muito no processo de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem ali do professor e do aluno também. Irmãos, vamos para a lição. Lição de número 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. O texto áureo para essa lição está na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 3, onde diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A verdade prática diz assim: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica para esse dia, irmãos, está em três referências. Vamos ler na primeira carta aos Coríntios, também na primeira carta do apóstolo Pedro e na segunda carta do apóstolo João. Então, primeiro vamos ler em 1 aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 a 3, onde diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 ao 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A graça e paz vos sejam multiplicadas. Também em 2 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Glória a Deus. Irmãos, os objetivos dessa lição são apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas.
também expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E, por último, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Como motivação, não é algo que nós vamos buscar nessa lição, vamos buscar responder lá no final da lição, ter isso aqui em mente. É fundamental que o crente conheça as doutrinas que estão registradas nas cartas do Novo Testamento. Também os seus ensinamentos trazem o aperfeiçoamento da fé e o amadurecimento do caráter cristão. Irmãos amados, o que nós vamos estudar aqui? Já falei os objetivos, já falei a motivação. Agora, entrando na lição propriamente dita, as epístolas, irmãos, elas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Daí a importância de nós pararmos para estudar as epístolas. 13 epístolas das que estão na Bíblia Sagrada foram escritas por Paulo e são denominadas paulinas, não é? Epístolas paulinas. As 8 epístolas restantes, ou seja, as que não são do apóstolo Paulo, são de outros autores e recebem o nome ou a designação de epístolas gerais. Então, nessa lição aqui, eu agrupei as epístolas por tema e autoria, né, destacando aqui alguns aspectos doutrinários que estão nas epístolas. Vamos estudar também a função das epístolas na formação dos cristãos, né? E começando da definição de epístola, também eu quero mostrar a importância das epístolas e como elas estão organizadas, e também, irmãos, mostrar algumas instruções e recursos que são apresentadas nas cartas do Novo Testamento para o processo de formação do caráter cristão, não é? Digamos que elas são extremamente necessárias de serem observadas porque elas contribuem diretamente no processo de formação do caráter do cristão. Então, primeiro, não poderia começar de outra maneira, mostrando para vocês uma definição para a palavra epístola. Então, do grego epistolé, não é, que significa carta ou despacho, e sempre indica alguma espécie de comunicação escrita. E, nesse caso, também indica a palavra portuguesa, epístola, não é? Já que é uma forma demissiva, mais formal, tá certo? Do que uma simples carta. Então, a epístola na língua portuguesa, né, conforme nós entendemos, ela tem uma maior qualidade literária do que uma carta, né? Além de conter uma mensagem mais importante, que faz contraste com o caráter informal e, algumas vezes, superficial de uma simples carta. Então, irmãos, é assim, algumas coisas a mais aqui nesse ponto é que há sempre aquela confusão, não é? Afinal, o apóstolo Paulo escreveu cartas ou epístolas? Irmãos, é assim, a carta ela tem as suas finalidades, as suas características. A carta ela tem uma quantidade limitada de palavra, ela tem um destinatário específico e ela trata um assunto específico, não é? E mais, pelo fato de ter uma limitação de palavras, o assunto tratado na carta, ele tem que ser tratado de forma objetiva, ou seja, de forma superficial. Já uma epístola, não. A epístola é uma carta com uma quantidade maior de palavras. Ou seja, o assunto tratado na epístola, fazendo uma comparação com a carta
A carta tem uma quantidade limitada de palavras, a epístola não tem. A carta, ela trata um assunto em específico e trata esse assunto de forma resumida por causa da quantidade de palavras. Já a epístola, não. A epístola, ela pode tratar mais de um assunto, tá certo? E de forma profunda, uma vez que a epístola não tem limitação de palavras. O destinatário da carta é um só, tá certo? Pode ser uma pessoa, uma cidade. Já a epístola, não. A epístola, ela tem uma abrangência universal. Então, comparando com as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo ele escreveu cartas que se tornaram epístolas. Por quê? São cartas, elas são endereçadas, têm endereçamento específico, ora para pessoas, ora para uma cidade, e uma carta para uma região inteira, que é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, mas as cartas do apóstolo Paulo, elas tratam vários assuntos e elas tomaram um caráter universal, ou seja, elas servem inclusive para a gente nos dias de hoje. Então, o apóstolo Paulo escreveu cartas que também se transformaram em epístolas, não é? Então, eu já ouvi a pessoas quando vão fazer a leitura da Bíblia no culto, aí diz assim, abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu. Aí uma vez eu estava no culto que o irmão disse, abra na epístola. Aí ele mesmo falou assim, o apóstolo Paulo escreveu cartas ou epístola, é a mesma coisa. Não, ele escreveu cartas que também são epístolas. Agora, carta e epístola não é a mesma coisa. Em relação ao apóstolo Paulo, só para reforçar, ele escreveu cartas que também se transformou em epístolas. Então, voltando aqui à nossa apresentação, a raiz verbal da palavra grega é episteló, que significa enviar uma carta ou expelir uma ordem de comando ou ainda anunciar. Esse vocábulo também pode significar, naturalmente, escrever uma carta, tá certo? Então, nesse caso aqui, o termo epistolé não contém nenhuma distinção entre a epístola formal e uma carta informal, conforme se dá no português, tá certo? Digamos que no português nós temos todas essas questões que eu acabei de falar, mas no grego termina sendo um pouco mais específico. A divisão das epístolas no Novo Testamento é assim, irmãos. Existem 21 epístolas no Novo Testamento, e elas vão de Romanos a Judas, não é? Então, em decorrência da diversidade delas, a melhor forma de agrupá-la é por autor. Então, o que é que nós temos? Nós temos 13, as 13 primeiras epístolas, conforme estão na Bíblia Sagrada, elas são de autoria do apóstolo Paulo, tá certo? Uma de Tiago, 2 de Pedro e 3 de João. E ainda temos uma de Judas. E existe uma carta, não é, que o autor não é conhecido. É uma carta que a gente simplesmente chama Epístola aos Romanos ou Carta aos Romanos, não é? Ela é uma carta anônima. Existem teólogos do Brasil, por exemplo, vou citar aqui com propriedade o pastor Elinaldo Renovado de Lima, porque eu convivi com ele, ao lado dele. E o pastor Elinaldo, ele defende que o autor da carta aos Hebreus, por uma série de fatores, é o apóstolo Paulo, ou foi o apóstolo Paulo. Agora, ele apresenta uma série de argumentos que, posteriormente, talvez eu apresente para vocês também. Então, primeiro, as epístolas paulinas. Então, provavelmente, né, foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Se nós pegarmos pela ordem cronológica, primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrito por volta do ano 52 depois de Cristo. Não é? A segunda epístola foi a epístola a Timóteo, escrita por volta do ano 67 depois de Cristo, um pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Então, esses livros
eles foram também os primeiros a serem aceitos como canônicos, ou seja, como que de inspiração sagrada. Nós já falamos aqui em outra lição, não é, sobre os livros canônicos, sobre essa palavra canônica, não é? Então, o apóstolo Pedro chama os escritos do apóstolo Paulo de escrituras, não é? Esse título é um título que é aplicado somente à palavra inspirada por Deus. Então, as cartas paulinas, elas são 13 no total e não é? A gente pode agrupá-las pelo assunto principal. Lembrando que existem outras maneiras de agrupar, outras formas de agrupar as cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu cartas enquanto ele estava na prisão, tá certo? As cartas da prisão. Também a carta a cidades, pessoas e região. Então, existem outras maneiras de classificar as epístolas do apóstolo Paulo. Aqui, eu vou focar na classificação por meio do assunto. Então, as epístolas paulinas, nesse caso, elas podem ser classificadas como epístolas escatológicas, não é? Então, 1ª e 2ª Tessalonicenses recebe esse nome devido à ênfase na doutrina das últimas coisas. Quando a gente quer pregar sobre a volta de Cristo, por exemplo, a gente vai lá na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quando a gente, geralmente, nos cultos fúnebres, né? Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Então, a gente vai lá e abre a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ali, o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, ele esclarece que após esse evento, o anticristo se manifestará no mundo, e além disso, recomenda que os cristãos se consolem com a vinda do Senhor. Também, além das epístolas escatológicas, existem as epístolas soteriológicas, não é? Ou seja, as epístolas que falam acerca da salvação. Então, pelo forte conteúdo da doutrina da salvação, não é? As cartas aos Romanos e 1ª e 2ª Coríntios e também Gálatas, elas estão enquadradas nesse grupo de cartas chamado de epístolas soteriológicas, não é? Nessas cartas, o apóstolo Paulo fala da justificação pela fé. Ele assevera que as obras da lei não salvam e ressalta a importância da morte e ressurreição de Cristo. Também existem as epístolas da prisão, né? O apóstolo Paulo, conhecido também como apóstolo dos gentios, nesse caso, ele se encontrava preso em Roma, mas tinha liberdade para ensinar. Então, durante esse período de aproximadamente 2 anos de reclusão, o apóstolo Paulo ele escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, tá certo? E, por último, as epístolas pastorais, não é? São cartas que recebem essa nomenclatura porque o conteúdo principal delas são dirigidos aos líderes das igrejas, não é? Então, podemos encontrar nelas recomendações, irmãos, e os requisitos para o obreiro servir na obra de Deus com dedicação e amor. Então, aqui nós temos a 1ª e a 2ª carta a Timóteo e a carta a Tito, tá certo? 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Apenas abrindo um parágrafo aqui, é que as epístolas são palavras do gênero feminino. Então, o correto na hora de falar não é 1 Coríntios, tá certo? Tanto carta como epístola são palavras do gênero feminino. Então, é 1ª aos Coríntios, 1ª aos Tessalonicenses, porque são cartas. Então, são palavras do gênero feminino. Também as epístolas gerais, não é? Aí nós encontramos a carta universal, ou a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª e 3ª João, e também Judas,
uma vez que lembre-se sempre que as epístolas vão de Romanos até Judas. Então, essas cartas, elas foram agrupadas e chamadas de universais, em virtude dessas serem dirigidas a um público mais amplo, tá certo? E não a uma igreja, uma pessoa, uma região em particular. Embora, não é? Só lembrando os irmãos, as cartas do apóstolo Paulo, elas também tomaram um aspecto universal. É tanto que elas deixaram de ser cartas e passaram a ser consideradas como epístolas, não é, irmãos? Eu já dei essa explicação acerca disso. Então, como as epístolas paulinas, elas nos instruem. Primeiro, as epístolas paulinas nos instruem para a salvação, são as chamadas instruções salvíficas, não é? Então, nesse grupo aqui, são enfatizados aspectos que dizem respeito à doutrina da salvação. Na carta aos Romanos, destaca-se, por exemplo, que o justo viverá pela fé, não é? É assim, quando Cristo nos libertou do pecado, mediante o seu sacrifício remidor, não é? Então, dessa maneira, pela fé em Cristo, é que nós somos declarados justos. Só lembrando aos irmãos acerca da doutrina da justificação. A doutrina da justificação é a doutrina que defende, né, irmãos, que em Cristo os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos anistiados da culpa que nós temos por causa do nosso pecado perante Deus. Então, nós fomos justificados por Cristo e os nossos pecados foram simplesmente apagados, perderam o efeito negativo. Então, pela fé em Cristo é que nós somos declarados justos. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Lembre-se que as obras da lei não é desmerecendo a lei, é que as obras da lei, primeiro, elas não atingiam todos os tipos de pecado. Segundo, elas apenas encobriam os pecados, elas não perdoavam, não anistiavam. Porque eu já ouvi pessoas falando isso, né? Dizendo assim, a lei não serve para nada, a lei servia, não é, irmãos? A lei servia para conduzir o povo a Deus e para lembrar o povo sobre a importância da vinda de Jesus Cristo, a importância do sacrifício que Jesus Cristo viria fazer, tá certo? Então, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo assevera que ninguém é justificado, ou seja, os pecados não são anistiados pelas obras da lei, somente pela fé em Cristo, não é? Ou somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado, não é? Na primeira carta aos Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E lá em 2 aos Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, né, irmãos? Que maravilha esse assunto, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a obra salvífica realizada por Cristo, ela é indiscutivelmente o tema basilar de todas as epístolas. Aliás, além das epístolas, é o tema central da Bíblia Sagrada. Mas como estamos falando das epístolas, do apóstolo Paulo em específico agora, então a obra salvífica realizada por Cristo é o tema base, tá certo? Das epístolas. Os apóstolos, eles enfatizam a universalidade do pecado, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá Romanos 3, 23. Então, devido a essa condição de todos terem pecado, a humanidade precisa ou necessita de um Salvador. E a única solução para restaurar a comunhão perdida em decorrência da queda do homem no Éden é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa oferta de Cristo como um cordeiro imaculado, ela alcança todos os homens, não é? Por isso é que os apóstolos registraram nas epístolas
que a salvação é ofertada a todos indistintamente. Lá em 1 Timóteo 2:4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Outros textos também falam acerca dessa verdade, não é? Em Romanos, 1 Timóteo, em Tito, em Hebreus, em 2 Pedro. Então, nós encontramos esse assunto em abundância. Também, queridos, nas epístolas, nós encontramos um tratado completo sobre a eficácia, não é, e suficiência da obra do Senhor Jesus para a humanidade. Ou seja, nós não precisamos de outro sacrifício. Jesus Cristo, ele foi, ele sempre será o sacrifício perfeito. Além das instruções para a salvação, também nós temos as instruções para a santificação. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele afirma: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, a vontade de Deus, a nossa santificação. Processo, né, irmão, pelo qual ninguém chegará a Deus. Buscai a paz com todo e a santificação pela qual, não é? Sem a qual ninguém verá Deus. Então, essa doutrina, por ser tão importante, ela é tratada nas epístolas de maneira vital e urgente, não é? Então, no processo da santificação progressiva, o homem não é todo passivo, como na regeneração. Antes, os cristãos recebem a ordem de mortificar os desejos da carne. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele indica que é pelo Espírito Santo que fazemos isso. Não é? Diz que é uma atitude nossa, não é uma atitude completamente de Deus. Tem algo que nós temos que fazer. Então, a responsabilidade do crente quanto à santificação, ela é destacada também pelo escritor aos Hebreus, ao usar o termo seguir, não é? Do grego diokó, que significa perseguir, pressionar, correr após, esforçar-se por. Então, seguir a paz com todos e a santificação seria esforce-se por ou pela paz com todos e pela santificação. Então, sobretudo, a necessidade de uma vida santa é vista ao afirmar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, ficando claro, né, irmãos, que os que se moldam às paixões da carne e do mundo tornam-se pessoas reprováveis diante de Deus. E pessoas reprováveis diante de Deus, não podendo estar em sua santa presença. Que coisa, que assunto sério, né, irmão? E necessário aos nossos dias. Também as epístolas do apóstolo Paulo falam acerca de instruções a respeito de Cristo. Então, nesse enfoque, o destaque são para os aspectos da doutrina de Cristo. Não é? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, inclusive é o assunto que eu estou tratando atualmente nos cultos de ensino. Terminei essa terça-feira, em breve o vídeo também estará à disposição. Lá na carta aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Então, nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, não é? E também redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o próprio viver é Cristo, não é? Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo da vida de todo salvo. Ele tem que ser. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo, não é? A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em resumo, né, irmãos? Cristo é a suficiência para todo o cristão, para todos os cristãos. Também, as epístolas também nos apresentam instruções sobre as últimas coisas. Irmãos,
Que assunto interessante esse aqui. Né? Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ensina que no retorno de Jesus Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Também, irmãos, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, não é? O dia do Senhor, se iniciará com a manifestação do anticristo, enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, ele também deve orar para que o evangelho tenha livre curso, né? E além de orar, também vigiar para não viver desordenadamente. Então, essas duas cartas aí, que são as cartas do apóstolo Paulo escatológicas, né? Como já falei ali no início, elas alertam a respeito da necessidade de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Né? É um dos assuntos recorrentes nas epístolas, tá certo? Esse assunto da vinda do Senhor. Então, as cartas recomendam a preparação da igreja enquanto noiva do Cordeiro para se encontrar, né, irmãos, com o seu Senhor. Existem outras cartas, por exemplo, nós podemos encontrar referências, mas a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, elas dão ênfase específica a esse assunto. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, 22, o apóstolo Paulo diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não é? Então, está lá em 1 Coríntios 15, 52. Em 1 Tessalonicenses, nós encontramos do capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, a sequência do arrebatamento. O Senhor descerá do céu, depois, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e juntamente com os salvos que estiverem vivos, serão arrebatados. Então, o arrebatamento da igreja é um momento glorioso em que Jesus levará a sua igreja para junto de si. Então, o ensino da vinda iminente de Jesus Cristo é relatado em várias passagens do Novo Testamento. Agora, em 1 e 2 Tessalonicenses, nós temos uma ênfase, um ensino específico acerca desse assunto, tá certo? Acerca dessa questão. Também nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo instruções pastorais e pessoais, não é? As epístolas particulares, elas abrangem instruções de natureza prática. Então, dentre outros temas, por exemplo, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo orienta acerca do combate às heresias, não é? Por meio da sã doutrina. E, em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar, não é? Para poder saber combater acerca das heresias, ele tem que ser apto a ensinar. A nossa igreja, irmãos, tradicionalmente, ela oferece os cultos de doutrina, ou culto de edificação espiritual, não é? São momentos onde a igreja se reúne, não é, para receber as instruções pastorais, para que sirva para que a palavra seja pregada e a sã doutrina seja preservada. Lá em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento aos que resistem. Na carta a Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos, não é? E, para tanto, ele é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Isso não é fácil, irmão. Não é fácil ser pastor. Os pastores levantarem a voz para falar que as pessoas que a Bíblia Sagrada diz ao contrário do que estão falando ou fazendo, é algo que não traz popularidade. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que a missão do pastor é árdua,
e deve contrapor falsos ensinos, tá certo? Falando em conformidade com a sã doutrina. Em Filemon, a mensagem enfatiza o perdão, né? Transgressor arrependido deve ser recebido mais do que o servo como irmão amado. Irmãos, como as epístolas gerais nos formam? Primeiro eu falei sobre as epístolas paulinas. Agora, como as epístolas gerais, elas vão trabalhar na nossa formação. Primeiro, as epístolas de Pedro. Então, na primeira carta de Pedro, ele aborda o sofrimento cristão. Né? Na primeira carta, ele ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso, irmão, santificar-se, não é suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. São coisas que contrapõem a nossa própria natureza, mas, segundo o apóstolo na sua carta, são atitudes necessárias, não é? Também Pedro, em sua primeira carta, o apóstolo Pedro, ele assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, quem confirma, quem fortalece e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem ela faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tal como coisas do tipo negar a divindade e negar, inclusive, a segunda vinda de Cristo. Irmão, essas cartas elas são extremamente atuais. Os ensinos dessa carta nunca foram tão atuais, não é? Pedro contesta a heresia acerca de negar a divindade e acerca da segunda vinda de Cristo. E ele ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Você observa que são assuntos atuais, não é, irmãos? Santificar-se, fortalecer a fé, suportar agravos, se alegrar nas aflições, não é? Também combater falsas heresias, não é, irmãos? Então, manter-se pura e imaculada até a volta de Jesus, são assuntos extremamente atuais, e por serem atuais, nós não podemos dar as costas a esses assuntos. Não é? Ontem, ensinando sobre as missões da igreja, eu disse assim, eu perguntei à igreja, qual é a missão principal da igreja? Aí que o povo começou a responder, evangelizar as nações. Eu disse, muito bem, está correto. Agora vamos ampliar um pouco esse conceito. A missão da igreja, irmão, é glorificar o nome de Jesus, não é? É o nome de Deus ser glorificado. Portanto, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa que seja feito para a glória de Deus. Quer ver uma coisa? A igreja glorifica a Deus, eu vou dizer quando. A igreja, o nome de Deus é glorificado quando o único adorado na igreja é Jesus Cristo, não é? A igreja, o nome de Deus é glorificado quando a igreja evangeliza, quando a igreja ganha alma e discipula. A igreja, o nome de Deus é glorificado quando a igreja promove a edificação dos seus membros. E o nome de Deus é glorificado quando a igreja investe na obra social. Então, nós temos aí os 4 pilares, não é, irmãos, de uma igreja que glorifica a Deus. Que assunto maravilhoso. Também, além das epístolas de Pedro, né, dessa vírgula que eu acrescentei aí ao assunto, nós temos as epístolas de João, que são 3. Então, na primeira carta de João, ela adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Ele explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, deve afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Não é, irmãos? É o assunto lá de 1 João. Em 2 João, nós temos que as heresias do docentismo e do gnosticismo, elas são novamente refutadas. A igreja, ela na segunda carta de João, exortada a perseverar
na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Também em na terceira carta de João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio, não é? E a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Não é? Por fim, João adverte o cristão: não sigais o mal, mas o bem. Não é, irmão? Glória a Deus, que ensinamentos maravilhosos. As outras epístolas gerais, não é? Aos Hebreus, ela dá ênfase, a ênfase repousa na supremacia de Cristo, não é? Cristo é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Então, dessa maneira, o crente ele é estimulado a olhar para Cristo, o autor, o único autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, irmãos, o autor ele esclarece que a fé sem obras ela é morta, tá certo? E acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Eu até falava com os irmãos e dizia para ele, lembre-se que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tem pessoas que dizem assim, não, você não está me vendo como crente, mas meu coração está cheio de Deus. Se você olhar a Bíblia fala que o seu lado exterior, ele vai mostrar exatamente, vai ser um reflexo da sua parte interior. A boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, você vai falar de Deus e não de outra coisa. Então, por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte da palavra, não é? Em Judas, irmãos, o salvo é exortado a batalhar pela fé, não é? Por causa disso, isso por causa de hereges que tinham infiltrados na igreja, não é? Judas, aliás, me perdoe, ele tinha por objetivo escrever sobre a salvação. Aí teve que mudar o assunto, não é, ali para exortar a igreja a combater pessoas que tinham infiltradas no meio delas. Então, o crente, ele foi instruído pelo autor a orar e a preservar a esperança na vida eterna lá em Judas, tá certo? Também, queridos, falando da atualidade das epístolas, nós podemos dizer que elas continuam a falar conosco. Por exemplo, a doutrina da justificação, não é? Já falei para os irmãos, já dei um toque sobre isso, ensina que o pecador é justificado. Apenas para dar ênfase aqui, ele é absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Então, significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Quem salva é a graça, não é? Nós somos salvos pela graça. E o meio para nós alcançarmos a graça é a fé, né? Está escrito em Efésios, capítulo 2, 8 e 9, muito claro isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A nossa declaração de fé assembleana, ela professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, tá certo? No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Então, essa doutrina, irmão, a doutrina da justificação, ela é fundamental para a fé cristã. Portanto, é uma doutrina extremamente atual, indiscutivelmente atual. Também a doutrina da santificação, também reforçando aos irmãos que a doutrina da santificação implica numa vida separada do pecado. Também a nossa declaração de fé assembleana, ela ensina, não é? Que já salvo e justificado, o crente ele entra imediatamente no processo da santificação. Agora, com um detalhe, essa transformação, esse processo, é algo que vai sendo aperfeiçoado durante toda a jornada do cristão. Então, dessa maneira, o crente precisa ser santificado pelo Espírito,
não é? Ele precisa purificar-se tanto da carne como do espírito, não é? Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Está escrito de forma muito clara na Bíblia Sagrada, lá em Hebreus capítulo 12 e versículo de número 14. Não é? Uma outra doutrina atual que continua a falar conosco, a doutrina da glorificação, que é, irmãos, a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, olha que coisa bonita, o pecador ele é salvo pela graça, não é? Justificado pela fé e santificado pelo Espírito, não é? E prossegue até a medida da estatura de Cristo. Isso significa dizer que, ao final do processo da santificação, a glória que foi perdida no Éden, não é? Pelo primeiro Adão, ela será restaurada. Então, essa é uma promessa, é uma promessa futura de transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorioso. E esse momento, ele acontecerá, não é, irmãos, por ocasião da segunda fase da vinda, da primeira fase da segunda vinda de Cristo, tá certo? Que bênção de Deus, né, irmãos? Que maravilha do céu. E por último aqui, eu quero mostrar para os irmãos como, especificamente, as epístolas, elas auxiliam na formação do caráter cristão. Agora eu vou falar um pouco sobre caráter. Primeiro, as epístolas, elas ressaltam o caráter de Cristo. Então, esse tipo de caráter, o caráter de Cristo, ele é implantado no crente por ocasião da regeneração, ou seja, por ocasião do novo nascimento, não é? Então, esse termo, ele se origina da expressão grega palignésia, que significa novo nascimento, renovação ou recriação. E é por meio do novo nascimento que a imagem de Deus é restaurada no homem, né? O Espírito Santo passa a residir no homem, produzindo as virtudes de Cristo, né? À medida que este se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Também, querido, as epístolas, elas ressaltam o Espírito Santo na formação do caráter cristão. Preste bem atenção. O Espírito de Deus, ele ocupa-se, não é, da missão ou da tarefa de nossa transformação espiritual, não é? Desde o convencimento do pecado ao novo nascimento, que é a regeneração, ao processo da santificação. Então, o Espírito Santo, ele é mencionado algumas vezes, não é, no Antigo Testamento como Espírito, e em outras passagens como Espírito Santo. No Novo Testamento, onde se dá especificamente a dispensação do Espírito Santo, né? Agora o Espírito Santo ele é o nosso consolador, ele é mais citado como Espírito Santo, que destaca seu principal ministério na igreja, né, irmãos? Que é o de santificar o crente. Então, essa distinção de ofício do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento é percebida em 2 Coríntios, né? Segundo Champlin, o Espírito Santo, ele trabalha no caráter básico de todos nós, porém, o nosso próprio desenvolvimento apressa ou retarda essa atuação do Espírito. Ou seja, é necessário, irmão, darmos lugar e estarmos ligados com o céu para que essa obra seja uma obra completa. Também, queridos, a palavra de Deus, as epístolas, elas também ressaltam, né, que a palavra de Deus na formação do caráter cristão. Preste bem atenção que eu não poderia terminar essa aula de outra maneira. A palavra de Deus, ela tem a função de santificar o homem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3:16, já citado por mim nas outras aulas, não é? Ele disse: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, não é? Para instruir em justiça. Tá certo, irmãos? Isso é muito interessante. Os símbolos da palavra também aludem
a sua capacidade de moldar o caráter humano. É assim, é impossível o ser humano ler a palavra de Deus e continuar a mesma pessoa. Então, por exemplo, alguns símbolos da palavra que estão na própria palavra. Por exemplo, o fogo que derrete o ferro, não é? Também o martelo que esmiuça a pedra. E no Novo Testamento, a tesoura que poda os ramos frutíferos. Aqui eu quero abrir um parêntese e fazer uma pergunta. Você está lendo a sua Bíblia? Você está no plano de leitura anual da Bíblia Sagrada? Você está dando ênfase à leitura da Bíblia Sagrada na sua vida? Não é, irmãos? Não podemos deixar de ler a Bíblia, não é? Tem pessoas aí, tem um povo sem noção que faz um negócio. Agora eu vou murmurar um pouquinho na aula. Tem um povo sem noção que fala aí, quanto livro você já leu? Não, menos a Bíblia, não é? Tem um obreiro na minha igreja que disse que alguém questionou ele. Quantos livros você lê por ano? Aí ele disse assim, no mínimo 66. Aí disse, como foi logo dizer, não, a Bíblia não vale. Aí ele pegou, olhou para o homem e disse, você já leu a Bíblia? Aí o rapaz falou, não. Eu disse, então, eu já li, né? Eu já li. E a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Pronto, eu li 66 livros. Você leu quantos? 2 ou 3. Não é, irmãos? Então, para o crente, é indispensável, não é? Para a formação do caráter cristão, a leitura da Bíblia Sagrada. E qual a importância de nós desenvolvermos um caráter cristão? Irmãos, um caráter voltado para Cristo. Isso nos aproxima de Deus, não é, irmãos? Isso aí nós só temos a ganhar, não é? Se nós nos dedicarmos a isso. Também, queridos, em conclusão a essa excelente lição, que a lição dessa semana está excelente. Então, as epístolas, só apenas recapitulando aqui, são livros divinamente inspirados que representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. Também, o conjunto de doutrina dessas epístolas, não é, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus ainda hoje, irmãos, e formar o caráter do crente salvo em Jesus e preparar a igreja do Senhor para a sua gloriosa vinda. As epístolas no período do Novo Testamento, elas tiveram um papel essencial, fundamental, na disseminação dos ensinos dos apóstolos. E também, foi por meio das epístolas que a palavra de Deus, com a mensagem de salvação, ela alcançou vários povos. E, além disso, né, irmãos, os ensinos contidos nas epístolas são usados para a formação, não é, indiscutível e extremamente necessária do caráter cristão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que lição extraordinária, irmãos. Que lição maravilhosa a lição dessa semana. Eu não acredito que um cristão vai ficar em casa e não ir à escola dominical esse final de semana, não é, irmãos, para aprender um pouco mais acerca desse excelente assunto. Como eu sempre digo, não é? Leia a sua lição, escute a pré-aula mais uma vez, anote as suas dúvidas ou as suas colocações, leve para a escola dominical, não para atrapalhar o professor, não é, irmãos? Não para desafiar o professor, mas para contribuir com a aula do servo de Deus. Que Deus lhe abençoe. Eu desejo uma excelente aula, uma excelente aula. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 13. A paz do Senhor a todos os irmãos.